Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o brutal Atos Humanos da Han Kang. Bom gente, primeiro de tudo eu quero falar que esse não é o meu primeiro contato com a Han Kang. Eu já li o A Vegetariana. Aliás, Estefânia, caso você esteja vendo esse vídeo, muito obrigado por ter me emprestado, por ter me indicado A Vegetariana, que foi uma das coisas mais impressionantes assim, que eu já li na vida. É um livro muito diferente, é um livro que... enfim, só existe ele, não tenho nem outros livros pra comparar, assim, e é muito bom quando a gente pega livros, assim, únicos. O problema é que quando a gente gosta muito, a gente vai procurando livros que sejam semelhantes e a gente não acha. Mas, enfim, eu gostei demais da Vegetariana, achei, assim, fantástica a forma como a Han Kang conduz aquela trama, aqueles personagens, enfim, é um livro curtinho, mas é um livro muito forte, é um livro que mexe com o leitor. E o Atos Humanos, apesar de ser muito diferente do A Vegetariana e tratar sobre questões muito diferentes do A Vegetariana, é também o tipo de livro que faz o cu cair da bunda. Sério, gente, o cu cai da bunda, porque na Vegetariana a gente tinha uma questão ali de uma trama esquisita, de uma trama onírica. Aqui no Atos Humanos a gente tem uma história muito real, a gente tem tramas muito reais. E por que eu estou falando que tem tramas? Porque aqui no Atos Humanos a gente vai acompanhar diversas visões sobre um determinado acontecimento histórico. E em alguns momentos os personagens de cada capítulo aqui, que eu vou tentar explicar um pouquinho melhor pra vocês mais a seguir, vão se encontrar ali. E, gente, este livro, como eu falei no início do vídeo, ele é muito brutal, mas ao mesmo tempo é um livro muito fascinante na forma como a Han Kang pega um acontecimento histórico e transforma isso em ficção. Só que, além de ela transformar esse acontecimento histórico numa ficção, ela ainda cria uma grande memória histórica. E assim, esse talento é para pouquíssimos autores. A gente vê aí muitos romances históricos, muitos romances falando sobre, enfim, fatos históricos, mas não necessariamente esses livros criam uma memória histórica no sentido concreto da coisa, no sentido de resgatar a memória ali. Muitas vezes esses acontecimentos históricos que são narrados em muitos romances históricos, eles não se ligam ali necessariamente à memória das pessoas que passaram por aqueles eventos, principalmente com um evento brutal, que é o caso aqui do Atos Humanos. E, bom, que evento é esse que a Han Kang traz aqui, e de que ela traz essas diversas visões, traz diversas vozes para contar esse evento? Aqui no Atos Humanos a gente então vai acompanhar, por meio dessa cacofonia de vozes que a Han Kang vai montando aqui neste livro, um grande massacre que aconteceu numa cidade chamada Gwangju. Eu acho que eu estou pronunciando muito errado, mas enfim, eu não sei pronunciar, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, como tá escrito. E, enfim, se alguém souber falar coreano, por favor, me corrija, porque, enfim, quero aprender a falar direitinho, né, o nome da cidade. Enfim, a gente vai, então, acompanhar um massacre nessa cidade. E a gente vai, então, entender por que diabos houve um massacre nessa cidade. Porque é o seguinte, gente, a Coreia do Sul, né, teve a Guerra da Coreia, ficou a Coreia do Norte, Coreia do Sul. E na Coreia do Sul a gente tem ali um governo que é meio uma ditadura, só que é um governo que acaba fazendo muitas obras, que acaba fazendo com que a Coreia do Sul cresça muito, se torne um país mais desenvolvido. Só que esse cara que estava conduzindo ali a Coreia do Sul desde o final da Guerra da Coreia, ele era ditador também, sabe? Mas era uma ditadura que seria uma ditadura meio branda, que tinha lá seus pontos negativos, mas ao mesmo tempo tinha essa questão do progresso, enfim, mas mesmo assim continuava sendo uma ditadura. Aqui o que acontece é o seguinte, no final ali da década de 70, a gente vai ter um golpe militar, e em 1979 a gente vai ter um golpe militar que vai derrubar esse ditador que já estava no poder, e entra um outro ditador, só que esse outro ditador, ele faz mais ou menos, fazendo um paralelo histórico, o que aconteceu no Brasil ali após 68, né, que a gente vai ter uma ditadura mais pesada, uma ditadura mais cruel. E o que acontece é o seguinte, esse governo, assim como foi o governo de 68 aqui no Brasil, começa a institucionalizar diversas leis, né, eles fazem um negócio parecido com os atos institucionais que tiveram aqui no Brasil. E como a gente pode imaginar, e como a gente tem um exemplo bem claro na nossa história, os cidadãos começam a perder todos os seus direitos, começam a haver censura, começam a haver perseguições.
E toda essa censura, toda essa perseguição, toda essa violência contra a população faz com que a população civil se indigne com o que está acontecendo, com todas as perseguições, com todas as mortes, com toda a censura. E em 18 de maio de 1980, em 18 de maio de 1980, em 18 de maio de 1980, a população dessa cidade chamada Gwangju e também no resto do país vão haver manifestações da população civil contra a ditadura, e vai ser manifestações em que os civis vão pegar em armas, que as pessoas vão realmente lutar, elas vão brigar pelos direitos dela. E nessa cidade de Gwangju acaba tendo um grande massacre nesse dia. O governo militar acaba metralhando boa parte da população civil. É um massacre que tem muitos mortos e até hoje, assim como foi o caso de muitas coisas que aconteceram no Brasil, a contagem desses mortos nunca foi oficializada, né? Até hoje não tem dados de quantas pessoas exatas morreram. Estima-se que foram muito mais do que os dados divulgados, claro. E o que a Han Kang faz aqui nesse livro é mostrar esse acontecimento do dia 18 de maio por meio de diversas visões, seja de quem está ali vivendo aquilo, seja por meio de um personagem que está vivendo aquilo naquele momento, seja por meio de uma pessoa que passou por aquilo ou que perdeu também um amigo, ou por uma pessoa que foi presa injustamente, ou por meio de uma mãe que perdeu um filho ali naquelas manifestações. Então aqui no Atos Humanos a gente vai ter diversas histórias, essas histórias convergem para este acontecimento do dia 18/5. E assim, gente, a forma como a Han Kang vai unindo, a forma como a Han Kang vai mostrando esse mesmo acontecimento por diversos prismas, assim, é genial, é sério, é genial. Ela tem uma delicadeza muito crua para tratar sobre esses assuntos. Por meio dessa crueza, a Han Kang vai mostrando todas as fissuras que aquele acontecimento gerou naqueles personagens, gerou naquelas pessoas. E assim, é muito fantástica a forma como ela faz isso, a forma como ela mostra todas as marcas que uma ditadura pode deixar em alguém, que uma tortura pode deixar em alguém, que uma perseguição pode deixar em alguém, e de como isso não é uma coisa que simplesmente o tempo passando vai sendo resolvida. Não, porque olha só você, os responsáveis por essa ditadura e por esse massacre não foram oficialmente assim culpabilizados, né? Eles nunca tiveram o backlash, né, das suas ações, e isso me faz lembrar muito a questão do Brasil, né, a questão da ditadura, porque a gente teve ali a Comissão da Verdade que começou, mas até hoje os crimes nunca foram realmente julgados, assim, diga-se de passagem, né, o grosso não foi julgado. Lá na Coreia do Sul aconteceu a mesma coisa, praticamente não teve essa resposta, né? Não teve o julgamento, não teve, enfim, o levantamento, por exemplo, de dados, o julgamento da maioria dos crimes que foram cometidos. E o que a Han Kang faz aqui no Atos Humanos é justamente trazer o holofote e falar assim, olha só, isso daqui aconteceu, olha só o tanto de trauma que isso gerou na população. Olha só todas essas barbaridades, todas essas atrocidades que foram cometidas contra a população civil, e de que isso tá mal resolvido. Esse holofote não é pra tentar, tipo assim, ó, meu Deus, com esse livro a gente vai fazer com que todas as ações que os militares tiveram nesse acontecimento e ao longo da ditadura sejam culpabilizados, e nada disso. Mas é mais o que a Han Kang faz aqui, com esse holofote que ela coloca com esse livro, é justamente mostrar para as pessoas que um acontecimento histórico, de que uma ditadura, ela não é só uma coisa do tempo, ela não só é uma coisa do zeitgeist, ela não só é uma coisa de quem... Não é só aquela coisa do momento em que a ditadura está acontecendo. Ela é uma coisa que marca muito as pessoas. E a forma como a Han Kang constrói esses personagens, né, de mostrar todas essas fissuras, é muito impressionante e é muito importante para a questão da construção da memória histórica. Seja para um leitor sul-coreano, seja para um leitor brasileiro como eu. Porque esse livro aqui é aquele tipo de livro que mostra como nós somos ignorantes. Como nós somos ignorantes. E de como nós só sabemos a história dos Estados Unidos e a história eurocêntrica. Gente, esse massacre que a Han Kang conta aqui nesse livro é um dos maiores massacres da segunda metade do século XX, e eu não fazia nem ideia de que isso tinha acontecido. Nunca me foi falado na faculdade. Olha que eu faço faculdade de História e já fiz a matéria de História Contemporânea. Nunca me foi falado disso. Nunca vi ninguém
nunca vi ninguém comentando sobre isso, na escola muito menos, e, enfim, é uma coisa que precisa ser estudada, porque, como eu falei pra vocês, deixa uma série de semelhanças com o que aconteceu na ditadura do Brasil. É muito importante a gente entender as diversas coisas que foram acontecendo ali na segunda metade do século XX pra gente conseguir compreender o mundo que a gente vive hoje. Sabe, aproveitando pra falar disso, de a gente ter contato com a história que a gente nunca ouviu falar, pelo menos eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas particularmente assim na grande mídia eu nunca vi ninguém falando, nos livros de história também nunca vi ninguém falando. É muito importante que é Todavia, né, que é a história desse livro, aliás, o livro é lindo, né, o livro, a edição física é linda, olha só essa folha de guarda, olha só essa capa é muito bonita, gente. Com uma editora como a Todavia, traga esse livro, faça com que a gente tenha acesso a essas histórias. É muito importante que a gente conheça, é muito importante mesmo, gente, é muito importante ler sobre outros países, ler sobre países que a gente não costuma ter muito contato com a história, pra gente não ser ignorante que nem os americanos, por exemplo, né, que acham que tudo são eles, né, não, gente, o mundo é muito mais, e esse livro aqui mostra que o mundo é muito mais, e mostra a importância da literatura como resgate histórico, como construção da memória histórica que a gente pode ter sobre um determinado acontecimento. E assim, é muito fantástico mesmo. Eu tô muito feliz de ter lido esse livro. Assim, eu fiquei muito grato por essa leitura, no sentido de que eu aprendi muita coisa. E além disso, além de aprender, além de tirar alguma coisa, né, além de conhecer uma coisa que eu não fazia a menor ideia que tinha acontecido, é um livro de ficção estupendo, é um baita trabalho de ficção, gente, porque não é fácil você criar a partir do que aconteceu e você criar personagens tão reais, tão únicos, e enfim, é brilhante esse livro, gente, é brilhante, provavelmente uma das melhores leituras do ano e uma das melhores leituras da vida, sem brincadeira, assim, eu fico muito empolgado com os livros, e algumas pessoas que assistem ao canal falam assim, nossa, Rodrigo, você gosta muito de todos os livros, mas assim, são livros e livros, gente, tem livros que na hora da leitura eu gosto muito, mas tem livros como o Atos Humanos, que eu gosto muito na hora da leitura, mas também são livros que me marcam profundamente, são livros que me fazem crescer também como cidadão. Não que a literatura tenha o papel de fazer com que o leitor seja um cidadão melhor, nem nada disso, mas é muito bom a gente ler uma boa ficção e ainda aproveitar e ainda conhecer coisas novas. E é o caso do Atos Humanos, assim, é um livraço, gente, é um livraço. Fico muito feliz realmente com a publicação desse livro aqui. A Han Kang é aquela autora que você precisa conhecer, aquela autora contemporânea que você não pode passar a sua vida sem ter lido nada dela. Caso você não se interesse pelo assunto desse livro, lê pelo menos A Vegetariana, que é um livro diferente, e que vale a pena você ler, mesmo que seja pra você não gostar, mas pra você conhecer uma escrita que é muito única, sabe? É muito única. E assim, eu recomendo Atos Humanos de olhos fechados, mas eu quero que você vá ler sabendo que é um livro que vai ter cenas muito gráficas, cenas pesadas, mas é um livro importante. É um livro que a gente precisa enfrentar pra gente aprender história também, que é um trabalho incrível, gente, é um trabalho incrível, e eu acho que eu já tô me repetindo demais, eu só quero que vocês leiam esse livro fantástico, sério mesmo, do fundo do meu coração peço que vocês leiam, é um livro imperdível mesmo, e é isso, gente, eu vou ficando por aqui, esse livro é lançamento da Todavia, eu estou gravando esse vídeo no dia 20 de maio, eu li ele entre o dia 18 e o dia 20, né, que eu nem sabia que tratava sobre uma data tão simbólica, mas ler esse livro na data em que esses fatos históricos aconteceram lá no passado, foi significativo. E enfim, gente, tô gravando esse vídeo no dia 20 de maio, vocês vão estar vendo um pouquinho mais à frente, eu acredito que em junho. Então esse livro vai estar disponível na livraria física mais próxima de você. Se você tiver condições de pagar o preço de capa dele, eu peço para que você compre na livraria física mais próxima de você, tá bom? Para ajudar a manter esses locais vivos, para quando a gente for vacinado, a gente possa se encontrar novamente nesses lugares, né? Que cada vez mais tem livraria fechando e é uma tristeza, tá bom? E vou deixar o link da Amazon também, mas eu quero que vocês comprem esse livro na livraria física, gente. Vale muito a pena você ir lá, assim, você ir lá, folhear, ver e tal, tá? Enfim, mas eu sei que nem todo mundo tem acesso à livraria fácil. E vou deixar de qualquer maneira para vocês darem uma olhadinha, né, verem a sinopse, verem os comentários do pessoal na Amazon também. Além do apelo que eu faço de vocês lerem esse livro, eu faço um apelo de vocês possam adquiri-lo com o preço de capa
adquirirem na livraria física mais próxima de vocês, tá bom? É isso, gente, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, muito obrigado por me ouvirem. Eu sei que esse vídeo saiu um pouquinho longo, mas é importante porque é um livro que rende muita conversa e, enfim, talvez um livro bom pra clube de livro também. E é isso, olha, vou ficando por aqui. Um beijo, leiam Atos Humanos da Han Kang. É isso, tchau, tchau.